digamos que eu seja suspeita em falar de literatura, mas principalmente as crianças que estão aqui presentes, né? Então, assim, a gente espera sempre que essa renovação, né, literária ela aconteça gradualmente, né? E aí esse aqui é o que está nascendo como se fosse um filho, né? Quando a gente publica um livro, é como se fosse um filho que estivesse nascendo. E aí vamos para as perguntas. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Tudo bem? Tá nervoso? Não. Não? Tá tenso? Não. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Nivânia. O convite, né? Aceitou de primeira, né? E para estar aqui com a gente. Então é um prazer sempre, mais uma vez, renovar essa alegria, né? Como ela disse, que quando se publica um livro, a gente pare um filho, né? E é muito bom esse contato direto para a gente entender, né? Porque às vezes a gente pega o livro e a gente pensa assim, como que isso surgiu? Como que ele teve essa ideia? Como que foi falado? Como que foi feito? Então, eu digo falado porque eu não só escrevo, eu falo sozinho, escrevendo. Olha que eu vou perguntar, olha, não rouba minha fala não. E aí é muito bom, né, esse momento da gente ter o contato do leitor com o autor, do autor com o leitor, a gente daqui a pouco se abraçar, conversar, e é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e vamos lá. Vamos lá então, né? E como ele falou, né, gente, essa proximidade, ela desperta principalmente na criança o prazer da leitura literária e também da escrita. Afinal de contas, todos nós aqui presentes, nós temos essa possibilidade de sermos escritores. Somos escritores da nossa vida, mas nem sempre temos a coragem de colocar no papel aquilo que a gente pensa. E, conforme ele colocou agora, vamos conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos lá para um quebra-gelo aí, né? Primeiro, preciso te perguntar uma coisa bem importante, né? Quem é o Felipe Santos quando está escrevendo? Como é que é esse... Quando eu estou escrevendo, assim, eu acho que eu entro num estado de... Não diria um transe, mas é como se fosse sabe, desligar do mundo ali. E parece que é uma coisa que vai muito além, sabe, somente do papel, somente das palavras. É uma coisa que vai muito além, transcende, né, essa realidade. Então, quando eu escrevo, eu acho que eu só sou, sabe? Eu só tô ali. Às vezes eu me identifico com aquilo que eu tô escrevendo, às vezes é uma pessoa que eu vi na rua, que talvez vire alguma coisa, assim como foi o Ludovico, daqui a pouco a gente vai falar, mas vai criando-se personagens e pessoas que parece que eles sentam comigo assim na mesa e eu vou conversando e a gente vai escrevendo, vai dialogando. Então, o Felipe que escreve é diferente do Felipe da vida cotidiana, né? Às vezes faz parte, às vezes não faz, às vezes está inserido no cotidiano, às vezes não está, e vai muito além, né? Muito bom. Você sempre soube que gostaria de escrever livros ou essa ideia surgiu assim? Assim, eu sempre escrevi muitas coisas, né? Então, inclusive está aqui minha avó que não me deixa mentir, quando eu era pequeno, eu peguei a Bíblia, uma vez eu falei assim, vou escrever a Bíblia toda, e eu sentei e eu fiquei ali copiando a Bíblia o tempo inteiro. Então eu sempre gostei de escrever, mas nunca foi nessa realidade literária, né, de virar livro. Então só depois dos meus 15, 16 anos que eu comecei a ver esse mundo da literatura, eu comecei a me inserir nisso, e foi muito bom, assim, foi uma ideia repentina de virar um livro, mas a escrita ela sempre veio me acompanhando desde pequeno. E como nasceu esse desejo de escrever essa história? Essa história, eu estava voltando do Mosteiro de São Bento, né, onde eu faço parte, e aí eu estava vindo em cima de uma moto, do moto Uber, e aí quando eu cheguei, assim, que o Uber parou no sinal, passou um senhor, exatamente igual, eu pedi para a ilustradora desenhar exatamente igual o senhor. Eu não conheço, eu não falei com ele, mas eu vi ele na rua, e eu falei assim, caramba, eu já tinha escrito algumas coisas, né, rabiscado algumas coisas, mas não tinha nome, não tinha nada. E ele estava exatamente igual ao Ludovico, né? Eu falei, caramba, Ludovico, na hora eu pensei. Aí eu fui para casa com aquilo na minha cabeça, Ludovico. E aí ele parecia, assim, sabe, uma pessoa meio desengonçada, andando, assim, meio atrapalhado, sabe? E eu falei, caramba, é ele. E aí foi isso, foi assim que nasceu, sabe? É umas coisas que acontecem. Nivânia também, como escritora, sabe disso, que a gente às vezes vê no cotidiano, assim, na rua, uma pessoa, e vem várias ideias na nossa cabeça, né?
a gente conversa muito em particular, que são muitas ideias, né? Na fila do hospital, na fila do... Fila é uma beleza para a gente conseguir criar histórias. Verdade. Né? E aí foi assim que nasceu. Muito bom. Teve alguma grande dificuldade para a escrita em si? Assim, a minha maior dificuldade, que eu posso dizer dificuldade mesmo, que o livro fluiu assim muito bom, né, muito rápido. Eu acho que minha maior dificuldade foi na hora que acontece um capítulo do livro, que eu não vou dar spoiler agora, mas que acontece muito assim, é uma cena assim muito drástica, né? Que inclusive eu tive alunos que se emocionaram ao ler, que eles estão tendo um mês literário, e aí eles estão trabalhando com o livro, né? E eles se emocionaram, foram um dos primeiros leitores a ler, e se emocionaram assim com essa cena. Então, para mim foi muito difícil, porque eu escrevi chorando. Então, assim, tem cenas que você vive aquilo ali. Praticamente você entra dentro do livro quando você está escrevendo. Então, é uma coisa assim muito realidade, né? Não é só ficção, é realidade. Isso é muito bom, né? Você é bem disciplinado ou escreve assim quando tem uma inspiração? Eu escrevo quando tenho inspiração, mas eu tornei a escrita assim uma necessidade vital, né? De vida. Então, eu escrevo aleatoriamente, não é a palavra boa, mas eu escrevo assim, no natural. Às vezes eu estou escrevendo, eu nem percebo que eu estou começando a escrever alguma coisa. E aí é onde vira um livro, é onde vira um poema, é onde vira alguma coisa, né? Então, a escrita, ela me acompanha não como uma obrigação. Eu não gosto muito de falar, eu sou escritor por obrigação de escrever, porque eu tenho que escrever para entregar um material. Não. Eu escrevo como uma necessidade, né? Como se fosse um remédio diário para que a gente possa estar articulando as nossas ideias, né? Trazendo para o papel de alguma forma. Alimento, né? É um alimento. É um alimento. A Sim. escrita se torna um alimento. Tem algum trecho, algum capítulo que você assim, julgou ser mais difícil de escrever? De dar Foi forma? O Luto. O capítulo se chama O Luto. Não vou dar spoiler também. Fiquem atentos. Fiquem tá? atentos. O Luto. Bom, você falou sobre emoção, né? Sim. Você, né, fez essa leitura, apresentou para os seus alunos, assim, só um trechinho que você possa ter se emocionado, aí é um spoiler, não tem como, né? A gente precisa também de spoiler para desejar realizar essa leitura, então só um trechinho assim do que você teria se emocionado tanto. Por quê? Na escrita. Isso, dessa escrita. No momento ali. É uma parte que a personagem, a esposa dele, a Jandira, o livro fala muito de invisibilidade feminina, né? Então, é meio que uma coisa que fica aí por trás da cortina, dentro do livro, para você olhar de fora e observar. Um momento que a personagem vira para ele e fala assim, Ludo, vem jantar. Aí depois ela fala, Ludo, vem tomar café, o café esfria, e eu também, sabe? Porque ela é sempre deixada de lado. E tanto que se você olhar a quarta capa do livro, não aparece o rosto da mulher. Ela é de lado, ela olha de lado. Não aparece o rosto. Por quê? Porque ela vivia sozinha, que ele é um personagem que ele é apaixonado pelos livros, fissurado pela literatura, aonde ele não consegue tomar conta da vida dele cotidiana, porque tudo é literatura. Então passa a virar quase que uma loucura. Por isso o apelido Ludolouco, que também fica dentro do livro, né? Que, assim, então essa parte que ela fala com ele me tocou muito, porque como pode uma pessoa que é casada muitos anos, né, na história, com a personagem, a Jandira, né, que é a esposa dele, e ele não vê ela, ele mora na mesma casa que ela, ele não vê ela. Isso traz muito para nós uma realidade da nossa vida, né? Porque às vezes a gente tem uma pessoa em casa que a gente não vê a pessoa, né? Acontece muito com casais, inclusive, e foi uma das inspirações também para escrever essa obra. Então, essa parte foi a que mais me, sabe, que deu um estalo, assim, na memória, que você pensa, caramba, como que ele não tá vendo ela se ele tá na casa, né? E é muito complexo, as pessoas acham que, assim, eu tô escrevendo, então eu sei tudo que vai acontecer. Não, a gente não sabe, é sempre uma surpresa, né? Porque o livro, às vezes, a gente pensa que ele vai tomar um rumo e ele toma outro totalmente diferente. Então, assim, fica muito, muito lógico algumas coisas para algumas pessoas que para nós não é, né? A gente escreve assim, vamos escrever sobre um caminho. Esse caminho vai dar onde? Aí, daqui a pouco, no meio desse caminho, o caminho já virou para os dois lados. Aí você precisa descobrir para onde você vai. Então, é muito complicado. Então, essa parte, para mim, foi a que pegou mais. Muito bom, né? Já vou ficar mais atenta com minha esposa em casa. Já vou ficar mais atenta. Ele até já falou em relação à questão do falar sozinho,
Mas você conversa, como é que é essa conversa quando você está pensando em algum personagem? Se você fala muito sozinho ou não chegou nesse nível ainda? Não, cheguei. Eu Chegou, cheguei. acho que quase Eu tô todos os igual o Ludo escritores. louco, tô louco já, tô ficando doido. Assim, eu converso muito com os personagens, né? Eu fiquei perguntando, inclusive com o Ludovico, né? Foi uma coisa muito engraçada. Que eu tinha uma imagem dele desenhada, eu não desenho nada, mas assim, desenhei de palitinho uma imagem dele e botei na mesa assim. Falei, meu Deus, como é que pode? Aí eu falei, você quer ser careca? Aí, sabe quando aquela coisa que, tipo assim, não combina ele com o cabelo? Eu falei, vai ser careca. Aí a ilustradora fica assim pra mim, você é maluco, não sei o que. Eu falei, você fala sozinho. Eu falei, mas é assim que nasce, né? São umas coisas assim, totalmente fora da realidade, né? E eu converso muito também com Clarice. Eu escrevo assim, com base em Clarice Lispector. Eu gosto sempre de citar ela, inclusive na live de Ano Novo que a gente fez juntos, também citei. E, assim, eu gosto muito de citar Clarice, porque Clarice ela me acompanha em todas as escritas, seja aparente ou não, sabe? Então, ela traz sempre esse ar de introspecção, esse ar de voltar para dentro de si, o que que eu sou, o que que eu posso ser, o que que eu olho para dentro de mim, sabe? E às vezes eu fico me perguntando isso lendo os livros dela. O que que eu faço dentro de mim? O que que eu sou? Porque aqui fora eu sei o que que eu sou, que as pessoas veem, as pessoas falam da gente. Mas e dentro? Dentro as pessoas não têm acesso, né? Então a Clarice ela fala exatamente desse dentro da gente. O que que acontece dentro da gente? Então, assim, eu já li alguns livros de Clarice, quase todos, né? Estou aí na lista para ler todos. Mas um livro que me inspirou muito a fazer esse texto, que está inclusive numa das primeiras páginas, que ela fala que ela escreve, que escrever é uma necessidade, né? E é o que eu falo, trazer a escrita como uma necessidade quase que vital, né? Um exercício diário, um remédio, um refúgio, né? Tem coisas que a gente não pode falar, por exemplo, para as pessoas, mas a gente pode escrever, a gente pode transformar no personagem e dizer que o personagem falou. Tem muito isso por trás da gente, né? Que escreve. Então, eu li esse livro, A Descoberta do Mundo, que está citado no livro. É um livro de Clarice de contos, que ela traz o cotidiano. E é um livro que me pega muito. Por mais que o meu... Tem pergunta aí com isso, não vou falar agora. É um livro que me pega muito, mas é um livro que também me traz muito pro pé no chão da realidade, né? Ela andando assim no leme, por exemplo, da crônica A Morte de uma Baleia, ela andando no leme, ela vê uma baleia, ela transforma aquilo ali em literatura. Isso é fantástico, né? E é o que a gente faz, a gente vê a realidade do mundo, a gente vê o cotidiano e a gente observa que são coisas que realmente fazem sentido, né? Justamente. Então, já deu para perceber que dentro da obra, né, vocês estarão encontrando ali um pouquinho de Clarice Lispector, mas e um pouco de você, tem? Com certeza. Todo livro, né? Como é um filho, sempre tem um pouco da gente. Então, todo livro dos escritores, né? Escritores e escritoras, tem sempre uma parte de nós, né? E ali, esse livro, ele fala muito de mim, do que eu penso, do que eu sou, da minha vida, né? Do que eu não sou também. E fala muita coisa, né? E Clarice, ela vem sempre no livro, porque também é uma homenagem para ela, né? Como eu falei, então ela sempre vem, eu sempre venho, a gente está sempre junto, quase que unidos, né? Em uma pessoa só dentro do livro. É Bom, impressionante. muito bom. Continuando aqui, o que você espera que o leitor encontre e que possa estar impactando na vida deles após o término da leitura? Eu espero que o leitor encontre abrigo, né? Na literatura. Eu espero que o leitor não enxergue o livro somente como um papel escrito, mas como algo que tem vida, que respira, né? Vocês veem nessa biblioteca quantos livros tem? Se eu não me engano, a biblioteca tem um acervo de quase 13 mil livros, não é isso? Eu não faço ideia, mas é alguma coisa assim, são muitos livros. A cada livro aqui, ele tem uma história de vida de alguém, tem uma história de que alguém inventou. E a cada vez que você abre esses livros, isso volta à vida. Então é algo que respira, né? O livro respira. Então, o livro ele nunca morre. É o que a gente sempre fala, né? O escritor ele nunca morre. Ele sempre fica vivo quando o leitor pega e abre o livro, né? Então é uma coisa que vai muito além do papel, muito além da caneta, muito além das páginas. É uma coisa que, assim, é a realidade, né? O livro, ele respira. Ele traz sempre pra gente algo novo.
toda vez que a gente abre, a gente enxerga o livro diferente do que a gente tinha visto antes. Então é uma coisa que sempre está muito presente na minha vida, esse respirar dos livros. Eu fico olhando assim para a estante, quando eu entro aqui principalmente, eu olho a estante e falo assim, caramba, quantas histórias tem ali dentro? Quantas histórias ficam ali que a gente pode abrir, a gente pode encontrar a hora que a gente quiser. Nós somos muito sortudos, né? Por ter. Quantos escritores estão gritando, pedindo, me pega? Eles querem ser lidos, né? Eu acho que a maior alegria para um escritor é ver, né? Não é nem questão de vendas, né? Eu acho que é ver que o seu livro está na mão de um leitor. É você passar ou alguém dizer, nossa, eu li teu livro. Esse eu acho que é o maior presente. Né? Desculpa te interromper. Eu, esses dias, inclusive, trazer uma situação, eu fui no médico, numa oftalmologista, e aí eu entrei na sala dela, a gente começou a conversar e tudo mais. Quando eu entrei, ela falou assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar, só que eu nunca a vi na vida. Aí eu falei, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei, aí ela, você escreve? Eu falei, escrevo. Aí ela tirou da bolsa o livro dela, que era o meu livro. Aí ela falou assim, aqui o livro, não sei o que, a gente tirou foto no consultório, aquela coisa toda. E era uma médica, eu nunca a vi. Então, a gente pode ver que o livro ele circula, né? Ele passa por todo mundo, ele está aqui, inclusive está para entrar no acervo aqui da biblioteca, meus livros antigos. Então, assim, é muito gratificante quando a pessoa, principalmente desconhecida, fala assim, olha que livro bom, é você que escreveu, é muito legal, né? Esse é um presente, né? Em relação à questão da obra ainda, né? Qual foi a reação assim mais marcante que alguém, né, que tenha lido o seu livro, especialmente já o Ludovico, e que tenha te dado um retorno positivo, assim, algo que te marcou? Assim, eu acho que a leitura... Tirando a avó. Não pode, senão não vale. Não vale. A gente... Tô brincando, vale sim. Essa é mais preciosa. Tirando a leitura, eu acho que a leitura ela vai de cada um, né? Assim, eu tenho uma visão sobre o livro, eu sei tudo, né, que tá, porque foi o que escrevi. Se a Nivânia lê, ela vai ter a visão dela do livro. Então, cada um tem a sua visão, isso que é o legal. Então, acho que esses retornos, não tem nenhum retorno específico que eu tenha falado assim, caramba, esse... Mas é mais minha avó, porque antes de chegar à mão do mundo, ela lê, né? E, assim, é mostrar exatamente essa ideia. E eu não tenho nenhum, assim, que veio assim, que fala, caramba, foi isso. Não, mas eu acho que a visão de todo mundo importa um pouquinho. Nunca é de uma pessoa específica, sabe? Até porque pra gente fazer livro, a gente não é só o escritor que faz o livro. Isso aqui passa pelas mãos de muita gente para que chegue às mãos de vocês. Então é isso. É isso. Muito bem. Então vamos lá para um bate, assim, um bate rapidinho, assim, ping-pong. Eu tenho medo, tá bom? Meu TDAH grita nisso. O ping-pong rapidinho, tá? Um livro inesquecível. A Hora da Estrela. Isso é maravilhoso. Um escritor que te inspira. Clarice Lispector. Café ou silêncio para escrever? Silêncio para escrever. Música ou total concentração? Total concentração. Personagem favorito? Ludovico Araújo. Palavra que define Ludovico Araújo? Existir. Eu acho. Muito bem. Então, gente, vamos caminhando agora, né, para finalizar esse bate-papo. Acho que já deu para vocês conhecerem um pouquinho, né, do nosso escritor, desse jovem escritor. E como eu falei para vocês no início, né, guarda esse nome, com certeza vocês o verão muitas e muitas vezes. E agora a gente começa a viajar de uma outra forma, né? A gente vai deixar agora esse momento para que ele possa estar finalizando, deixando as suas palavras finais, e logo depois ele vai sentar-se aqui para autografar os livros, para tirar muitas fotos, porque esse momento é um momento muito especial que precisa ser celebrado por todos nós. Muito obrigada, Felipe. Obrigado. Parabéns. Muito Suas obrigado. Considerações finais, por favor. Eu espero que todos vocês, quando pegarem essa obra, sintam um pouco do meu respiro e se deixem respirar, porque é muito necessário que a gente enxergue além do papel. Eu sempre falo muito isso. Então, agradeço a Nivânia pela presença mais uma vez. Conheçam os livros dela, porque são muito bons. Eu já li todos, tá? E muito obrigado pela presença de vocês também. É sempre um prazer estarmos juntos. Vamos tirar muitas fotos, vamos autografar os livros. Para quem não tem ainda os livros e quer adquirir, na entrada da biblioteca, do lado direito, tem uma barraquinha lá que tem os meus livros, tá bom? Aí pode ir lá e pode trazer para a gente tirar foto.
Se não puder passar na barraquinha, vem pra gente tirar uma foto do mesmo jeito, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. E agradecemos também, tá, o acolhimento, né, da Biblioteca João do Rio, que está sempre aberta para a cultura, e desta vez aqui a literatura chegando para marcar esse encontro essa tarde de hoje, tá bom? Muito obrigada. Aproveitando também a deixa, quero agradecer à Prefeitura, né, à Biblioteca João do Rio, ao meu editor Gabriel Valente, à minha ilustradora Caroline Moreira, as revisões ortográficas do livro da escritora Mônica Martins e Celuta Vieira, professora corretora do Enem também. Agradecer a Valente Biblioteca Edições pela parceria de sempre e a todos vocês, em mais especial. Vamos lá?